boa noite, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez à 7ª edição do Prêmio Gente Rara. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu começo a ouvir essa musiquinha que vem antes de mim, já me dá frio na barriga e eu falo, nossa, o que será que me aguarda essa noite? Eu vou falar que tem muita coisa bacana essa noite, essa segunda noite. É muitíssimo bom poder estar de novo aqui com vocês, é uma honra muito grande, uma imensa alegria poder participar desse evento que eu gosto tanto, de uma instituição que eu admiro tanto. Bom, a gente está fazendo um aquecimento para a segunda noite da nossa programação. Mas para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Camila Srouji, sou jornalista e apresentadora e vou acompanhar vocês nesses 3 dias de atividade. Para quem me conhece, eu também continuo sendo a Camila Srouji, eu estou aqui com vocês para mais um evento incrível da Casa Hunter. Bom, para quem perdeu, ontem a gente teve uma noite riquíssima em informações, com uma entrevista da doutora Hannerik van den Hout, do Erasmus Medical Center da Holanda, e a presença online de 2 feras da genética no Brasil, o Dr. Roberto Giuliani e a doutora Chong Ae Kim. Mas eu quero te dar um recado. Se você perdeu esse encontro de ontem, é uma pena, de fato é uma pena, mas você não precisa ficar triste por causa disso, não, nem se preocupar, sabe por quê? Toda a programação do Prêmio Gente Rara vai ficar disponível online no site construído especificamente para o nosso evento. É só ir lá e conferir tudo a hora que você quiser. Mas isso também não é desculpa para não acompanhar ao vivo, não, viu? Tem que estar aqui com a gente hoje e amanhã, porque essas noites serão incríveis. E cá entre nós, é mais gostoso acompanhar assim ao vivo, não é não? Mas se você quiser depois, tá tudo lá online para você ver e rever quantas vezes quiser. Bom, e se ontem a noite foi sensacional, hoje não vai ser diferente, não. A gente tem uma programação incrível pela frente. Mas antes de a gente falar sobre as atrações, a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores sociais que ajudaram a viabilizar essa iniciativa. Nosso muitíssimo obrigado de coração às seguintes empresas: Takeda, PTC, Bayer, Alexion, Roche, Sanofi, Horizon, Boehringer Ingelheim, Biomarin, Vertex, Novo Nordisk, Pfizer e United Health Group. Desculpa. Muito obrigada a todos vocês que fazem esse nosso evento ser possível. Muito obrigada mesmo. E a gente ainda precisa registrar o nosso caloroso agradecimento aos parceiros na construção desse trabalho. A Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, que nos ajuda na tradução de todo o evento para Libras, tornando esse evento ainda mais inclusivo. A Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a Febra Raras. A Casa dos Raros, GOB e a Rádio Ame os Raros. Muito obrigada mais uma vez. Fica aí o nosso grande agradecimento a todos os nossos apoiadores. Bom, e para me acompanhar nesse boa noite e falar das atrações de hoje, a gente conta com uma presença incrível, a Regina Cury, coordenadora do projeto Day Hunter, que hoje fornece apoio aos pacientes com doenças raras em 4 capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia, está aqui com a gente. Boa noite para você, Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet. Olha, Regina, é impossível receber você e não aproveitar esse momento para falar um pouquinho desse projeto que é o Day Hunter. Conta pra gente quais são os goals desse projeto. Aliás, vamos além. É verdade que o Day Hunter ele foi inspirado no modelo de atendimento do Erasmus Medical Center? Isso é verdade, sim, Camila. E foi muito bom a gente poder ouvir a doutora Hannerik falando ontem e a gente poder perceber que nós estamos num caminho bem bacana, bem bom em relação ao que está acontecendo fora do Brasil, né? E então, explicando melhor o que é o projeto Day Hunter, é um projeto que desenvolve equipes multidisciplinares que envolve áreas médicas e não médicas para uma avaliação completa de pacientes com doenças genéticas raras, né? Esses pacientes trabalham no mesmo local, o que proporciona a eles que trabalhem de forma interdisciplinar, então eles têm a possibilidade de discutir casos, discutir as condutas, dar melhores orientações aos pacientes e às suas famílias, né? E no mesmo dia, né? Quer dizer, a gente consegue fazer o máximo de atendimentos no mesmo dia, para evitar que o paciente tenha que se deslocar várias vezes para vários serviços, né? Então, a gente poupa essa
locomoção que o paciente tem para vários serviços, e o paciente sai, então, com uma avaliação completa e bem orientado, tanto ele quanto a família, né? Esse projeto também tem um olhar bem especial para as famílias e cuidadores. Então, no mesmo momento que os pacientes estão sendo avaliados, as famílias e os cuidadores estão passando por um processo de acolhimento psicológico, que é um atendimento breve, mas que tem sido muito importante, tem trazido resultados muito bons na vida na qualidade de vida desses pacientes e das suas famílias, né? E outra coisa que a gente tem feito é a expansão desse projeto, né? Então, como você falou, a gente tem unidades pelo Brasil, a gente no momento tem 4 unidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia, e pretendemos continuar trabalhando para expansão desse projeto, né? O que vai aproximando as equipes, né, das residências dos pacientes, que no momento tem que buscar os grandes centros para os seus atendimentos, né? Realizando esse trabalho em rede, envolvendo várias equipes, a gente tem a oportunidade de formar um banco de dados robusto, significativo, para desenvolvimento de pesquisas, né, que também tem base no Erasmus Center, como a gente ouviu ontem, né, que trabalha em rede de serviços e consegue desenvolver pesquisas bem importantes nessa área das doenças raras. Então, estamos caminhando. Sensacional! Estamos caminhando a passos largos, incrível. Muitíssimo obrigada, Regina, por nos apresentar um pouco desse projeto tão importante para a Casa Hunter, e não só para a Casa Hunter, né, mas para todos os raros do país. Agora, Regina, já aproveitando que você está aqui, que você está contando tudo isso para a gente, vamos falar um pouquinho da programação de hoje? Você pode dar aquele spoilerzinho básico do que a gente vai ter essa noite? Tem coisas muito fantásticas, sabe? Primeiro, a gente vai ter, Camila, uma história. No mundo das doenças raras, a gente tem muitas histórias de pais heróis, não é, Camila? E hoje a gente vai ouvir uma história de um pai herói, uma pessoa que uma pessoa rara na sua essência e que na luta pela saúde e vida dos seus filhos, ele acabou mudando totalmente a trajetória dos tratamentos das doenças raras no mundo todo. Exatamente, Regina. E essa pessoa, esse grande homem, é o John Crowley, alguém com uma vida tão fantástica, mas tão fantástica, que virou filme de Hollywood. Decisões extremas, né, Regina? Exatamente. Ele é um executivo, né, Camila, que trouxe à tona essa discussão da necessidade de um tratamento diferenciado na pesquisa e na incorporação de medicamentos voltados para doenças raras. Tá bom, então vamos dar mais um spoiler. Aproveitar que você já falou um pouquinho, Regina, me conta. A dinâmica de hoje vai ser igual a de ontem? A gente também vai ter participação de um convidado especial? Super especial. É o Eduardo Calderari, que é vice-presidente da Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, e que envolve 50 laboratórios farmacêuticos. Exatamente. O Eduardo Calderari é executivo sênior de áreas de negócios estratégicos do setor da saúde há 25 anos. Ele acumula experiência em grandes empresas farmacêuticas, negociações com o governo e fontes de pagamento de saúde suplementar. Aliás, ele acompanhou de perto temas como acesso ao mercado nos setores público e privado, farmacoeconomia, precificação e advocacy. Bom, Regina, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação, por me ajudar aqui na abertura dessa segunda noite do Prêmio Gente Rara. Eu convido você e a todos que estão acompanhando a gente a assistir agora a entrevista incrível com o grande John Crowley. Mas antes de mais nada, muitíssimo obrigada, Regina. Eu que agradeço, Camila, foi um prazer e vamos estar juntas amanhã, né? Exatamente. Na 7ª edição da entrega do Prêmio Gente Rara. E vão ter várias atrações amanhã, né, Regina? Sim, sim. Grandes atrações artísticas, né? A Débora Coker e o Carlinhos Brown, que vai ser um premiado na noite. Olha só, a Regina é a pessoa certa para dar spoiler de tudo, tá vendo, gente? Muitíssimo obrigada, viu, Regina? Obrigada a você, Camila. E, pessoal que está acompanhando a gente, uma observação importante.
logo da entrevista com o Joe Crowley, a gente volta com o Eduardo Calderari. Então, eu quero te convidar para ficar de olho, prestar muita atenção nessa entrevista, até porque enquanto ela está rolando, você já pode mandar suas dúvidas e comentários aqui no chat da nossa plataforma. Só que é importante que você esteja assistindo do seu computador, do seu notebook, porque pelo celular não está dando para mandar mensagem, não aparece a barrinha. Então, se você for fazer, mande do computador. Aproveita e já vai mandando. Enquanto isso, a gente vai acompanhar essa entrevista que, olha, foi incrível. Dá só uma olhada. Dr. Stonehill. Yeah. This is John Crowley. First of all, thank you a lot for accepting our invitation. It's an honor to have you here, to have you with us. I would like to begin this conversation telling you about this event, the Rare People Award. This interview belongs to this event, and our motto is Hands That Change the World. Your history changed the lives of so many people in so many countries. So did you ever dream that your hands would make such a difference in rare disease history? Well, look, thank you. First of all, it's a privilege and an honor to be with everybody, and the work that Casa Hunter does for everybody living with rare diseases in Brazil. It really is just a model for so many people and organizations in our community around the world. So I'm blessed to be a part of the discussion. So thank you. And again, also too, this is, it's been an amazing journey in many ways for our family. It began in March of 1998 when our children, Megan, then 15 months old, Patrick only 7 days old, were diagnosed with Pompe disease. And I think in many ways, it's a similar journey to what so many people have experienced in the world of rare diseases. By the nature of human genetics, most of these diseases happen without any history in our families. And, somebody once told me that nature is not cruel, just brutally random. And when you get a diagnosis, you go through so many emotions, the shock, the grief, the anger, the denial, and eventually, I think for each of us, determination, really. Determination to learn everything we can about these diseases, determination to help ourselves, our family members, oftentimes our children who are diagnosed with these diseases. So I think our family's journey, like everyone else's, is one where we have so much in common, but it begins with the notion that we didn't expect this. And none of us grew up thinking that we would have, or our children would have, rare diseases. Some diseases like Fabry, where there is a history in the family, if it's X-linked, you've got another level of challenges where it permeates different generations. I think for us, for me, our family, we wanted to do everything we could, certainly to help save our children, to extend, to enhance their lives. And we realized, we hoped it would help within Pompe many other families. And we're blessed through the help of so many people that it did. And it extended our children's lives, gave them better quality of life, and to see where they are in life now at almost 25 and 24 years of age, finished school, contributing. My daughter is a social worker.
those are the things that this is why we do what we do, to give people a chance to live to the fullest. And growing up, as the son of a police officer in New Jersey and my mom a waitress, I never thought that I'd run big businesses, and I certainly didn't think I would run a biotechnology company. In fact, I think it was probably well into my 20s before I even knew what the word biotechnology meant. And now I think I've learned that biotechnology is actually just a great big word that means hope. And so it's been quite a journey along the way. This is great. Casa Hunter is participating in a SIOMS group dedicated to understand and explore patients' involvement in development and safe use of medicines in resource-limited settings. Concerning rare diseases, what is the patient's role in medicine development nowadays? And how much are they related to innovation? Oh, it's everything. It used to be, the view was that patients are at the end of the journey, that when you finally have a medicine to go into clinical studies, they were clinical study subjects. And when you had an approved medicine, they would be the people who would benefit, who would take the prescriptions. They'd take their medicine and then they'd work with their doctor. And now we know that that's not right. It's not the best way to develop a medicine, and it's not the best way to think about the purpose of what we do. What we try to think about is making a medicine is really a virtuous circle. And in the middle of that circle is always the person living with that disease and their family, the patient. And along that circle, it involves researchers in universities, hospitals, physicians, nurses, caregivers, investors in company who provide all the money necessary to fund this incredibly challenging and risky research, regulators who help us review, manufacturers. And when we come along that circle, if we're successful, and it's really hard to do this, but if we're successful, we make a medicine that helps people. It's rarely a cure, almost never, but it's hopefully a meaningful treatment. But again, it's that patient at the center. It's constantly thinking about what's meaningful, what endpoints would you study in a clinical study? Is it important for somebody to walk further, to breathe better, to not have strokes, not have seizures, whatever it may be, or just to live longer? And by listening to the voice of the patient, we'll understand that. And I remember when we were planning a clinical trial years ago in Pompe disease, we asked patients, people living with Pompe, what would be meaningful? And I remember my daughter, Megan, had just turned 18, and she was sitting in that forum as a participant. I wasn't in the room. It was our clinical team and our patient advocacy team. They talked about a lot of endpoints. And Megan said something that really resonated. She said she was 18 years old, getting ready to finish high school and go to college. And she said, what would make a difference for me if I could breathe off my ventilator for just 1 minute. And she said, and something else, a second thing, she said, if I could speak more clearly so that I could make more friends in college, things like that. When we think about scientific data and clinical studies, we don't think like that. And that's where having that perspective, it makes our programs stronger. It increases the likelihood that they'll succeed, and that when we have a medicine, it's something that will benefit patients in ways that they find meaningful. So I think it's incredibly important. It really is at the center of everything. Right. A finance man, a biotech CEO, an entrepreneur. I'm sure you didn't plan all of this. And if you could have the chance to change or adjust anything in your trajectory, what will it be? Boy, I don't think we have enough time in this interview to go through everything I've done wrong, mistakes I've made. Unfortunately, we tend to have to suffer our way to wisdom in life. I think, what I didn't expect is how many times you would fail in science, in medicine, in biotechnology. And when you think about it,
we can raise enormous amounts of money to fund this complex and risky science. We can hire the most brilliant people. We could build the greatest research facilities in the world. And still almost every idea we have from very brilliant scientists, most oftentimes it doesn't work. And I didn't appreciate that coming into it, that you've got to not only prepare for failure, you've got to fail, to learn and to move on, to kind of renew again your efforts. And maybe once every while you'll succeed and you'll be able to make a medicine that will help somebody. So I think, learning that it's not only necessary, it's important to fail and to have that trait of optimism and persistence, to continue to persist, to persevere in the face of failure, I think is incredibly important. So those are lessons I wished I had learned years ago, but I am increasingly aware of them today. It has been 2 decades since Extraordinary Measures. Your biography had a huge impact on families, on the industry. What is the biggest change from that point, from that scenario to our environment today? Yeah, I think, it's interesting. When I came in, right after the kids were diagnosed, the human genome had just been mapped and decoded. And there was a lot of excitement that finally we have the map of life for human beings, and that would translate into all new medicines. And we've made great progress in the 21 years since that, but probably not as much as we ever thought we would. Turns out that biology is really complicated. So in rare diseases, it's particularly hard because we not only need to understand technology, an idea of medicine and how it may work or how it may work for certain patients, we oftentimes need to fundamentally understand the biology of disease, which in many areas, cardiovascular, other areas, is generally pretty well understood. How you solve those problems is very challenging in many areas, but in rare diseases, it's one of the reasons why it's just so complicated. So when I look at where we've been and how far we've come a long way in the world of rare diseases and genetic medicines. We're increasingly unlocking those secrets for the biology of disease and how we can solve them. And I really think we're just now on the cusp of what I think will be a golden age in human genetic medicine and in rare diseases. The next 5, 10, 20 years, where we finally understand the challenges and we finally have a range of technologies and tools to address these diseases, whatever it may be. And again, whether it's gene editing, gene therapy, new enzyme replacement therapies, RNA technology, all of that, and probably combinations of that are going to be brought to bear to alleviate an enormous amount of human suffering. This is very interesting. You said golden age. Gene therapy appears to the great majority of patients as a real chance of cure. What are your expectations about this new possibility of treatment, not only for Pompe disease, but for rare diseases at all? Look, gene therapy is very exciting. I first heard the words gene therapy about a month after Megan was diagnosed. So in the spring of 1998, when I was learning about Pompe disease, reading papers, making a lot of phone calls to a lot of researchers, one of whom had just published a paper in Pompe disease on the promise of gene therapy, some early, very positive research experiments. And I called him and we talked about it. I asked a lot of questions, some of which in retrospect were probably pretty naive questions, but I asked one question that I think any mom or dad would, and that's, when can this be in clinical studies? And I'll never forget, he told me it would be a year, maybe 2 years at the outside. That was 23 and a half years ago. And we're just now seeing Pompe gene therapies come into patients. So, gene therapy is incredibly exciting. We've seen now in the last 4 or 5 years some major breakthroughs. You're starting to see some approved medicines
But we've also now kind of hit a wall with a lot of areas where we realize it really is hard. So challenges in gene therapy include, how do you make a potent gene therapy, something powerful, something that will be very effective, but also very safe? How can you make sure that it can be manufactured? How can you also make sure that any positive benefits last for years, maybe even a lifetime? The concept of durability. These are problems that we still haven't solved. There are a lot of great new ideas and technologies, and I do believe in the next 5 years, we'll start to see all of those challenges get knocked out, and we'll start to see more and more gene therapies. Within 5, 7, 10 years, maybe dozens of new gene therapies come to patients with rare diseases. So I'm hopeful. It's not quite yet. There's a lot of work ahead of us still. But I think by the end of this decade, gene therapies will play an important part in treating patients with rare diseases. One complex point concerning gene therapy is the price. Do you have good perspectives ahead? Can we expect best pricing options to gene therapy to rare disease patients in the near future? Yeah, you bring up a very important point, and that's broadly around access. It's one thing to make great medicines. It's another thing to make sure that everybody in the world has access to the very best medicines, universal global access. It's incredibly important too when you start to talk about gene therapies or someday gene editing that truly may be cures and eliminate disease from the population, prevent lots of suffering in children and in adults. And part of that access means how we price our medicines. I think in gene therapy, we have to think about this as for we as innovators to make sure that it's priced country by country based on affordability. I think we also need to think in countries that simply can't afford it, how do we provide it for free? I think we also need to think about being paid for value. If it's a drug, a gene therapy that really does cure somebody, keeps them out of the hospital, they don't need nursing, that's a real economic benefit, a benefit in the productivity of that person's life and certainly in quality of life. So the magnitude of the amount of payment, I also think we need to think again about that concept of durability. Is this a lasting, effective treatment and maybe cure? And if so, maybe then there is a payment model over time. The notion that every gene therapy is somebody has to pay millions of dollars for a one-time treatment and you pay it once, that's not sustainable. So we have to come up with better models. This is a big challenge for us, sure. So I would like to thank you for your time, for your participation. Oh, it's been my pleasure. I wish I could come to Brazil very soon. Yes, I indeed. was planning on it. To. I know. I was planning on it in 2020. Hopefully, God willing, in 2022. I'd love to make the trip. But to finish this conversation, I'd like to ask you just a little message for the Brazilian patients that are too anxious, that they are waiting for something new. So what is your personal view of the future of rare disease? I think it's very bright. Look, it's never good getting a diagnosis for you or your child of a rare disease. But I do believe that there's never been a more optimistic and hopeful time, truly hopeful, to look at the range of technologies that we have. All of the companies, when Megan and Patrick were diagnosed, there were 2 or 3 companies in the entire world working on rare diseases. Now there are dozens of companies, big companies, little companies, companies based in the US, abroad, wherever it may be. So I think that, the years ahead offer real hope that we've never seen in our lifetimes. And it's incumbent upon all of us to help bring that hope forward and to realize it's not just hope for people today. And we all care. We love our children. We love our family members, those of us ourselves who may be living with a rare disease, struggling, thriving despite the challenges.
But we also, as we think about it, we also realize that we need to provide hope for people who don't even know that they need hope today. The child who will be born with Sanfilippo disease next year, or somebody diagnosed with ALS in 2 years, whatever it may be. So the science, the research, it's never enough. It's never fast enough. But I'm really hopeful that finally we really are on the cusp of that golden age of medicine. So it's exciting, and it's our job to bring the best medicines to as many people as absolutely fast as we can. And that's the real hope. So stay strong. Okay, thank you, Mr. Crowley, for your participation. We hope to see you soon in Brazil. I would welcome it. I would love it. All right. Have a great conference. God bless. Take care. Thank you. All the best. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero parabenizar a nossa queridíssima Ariadne Dias, que fez essa entrevista incrível. Parabéns, Ari, de coração. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, ter a oportunidade de conhecer alguém com uma trajetória dessas é algo tão, mas tão emocionante. Então a gente vai falar justamente sobre isso, porque eu só conheci o John Crowley assim como vocês, à distância, vendo essa entrevista. Já o nosso convidado dessa noite teve a honra de conhecê-lo ainda melhor, não é mesmo, Eduardo? Me conta, o que passa na cabeça ao pensar no quanto a vida de uma só pessoa pode impactar tanta gente? Legal. Boa noite, antes de mais nada. Camila, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui com vocês de novo, né? Parabenizar a Casa Hunter, o nosso amigo Tony. É sempre um prazer poder colaborar com vocês e tentar trazer mais informações. O John, eu acho que é exatamente essa pessoa que você descreveu, que vocês viram agora. Uma pessoa extremamente simples, acessível. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num congresso mundial de raras lá nos Estados Unidos. Uma pessoa que tem paixão nos olhos pelo que faz. É lógico, né? Quando você tem os filhos diagnosticados, que ele traz muito isso na fala dele, e é a realidade de muitas pessoas. Isso muda a tua forma de ver a vida, a tua forma de como se planejar e a tua forma de como atuar efetivamente no dia a dia. E o John é uma pessoa que ele está muito focado. Lembra muito o nosso amigo Tony aqui no Brasil, né? Que também tem uma história muito parecida. Eu acho que é muito... A melhor palavra para descrever é exatamente a paixão que tem pela causa, a paixão que tem pelo filho, pelos filhos, no caso do John, que faz com que essa pessoa busque mais, que busque desafiar o sistema, que tente trazer soluções adequadas para aquilo que a gente tem, e mais do que isso, que desafie o sistema, né? Porque senão a gente vai, daqui 10 anos, estar discutindo a mesma coisa que a gente discute hoje, nada mudou e só quem passa pela situação é que efetivamente tem aí a visão e o peso do dia a dia de estar lidando, né, com a informação do diagnóstico e de buscar alternativas, melhor qualidade de vida para quem foi diagnosticado. Exatamente, Eduardo. Aliás, um importante ponto dessa entrevista foi essa discussão sobre o papel do paciente no desenvolvimento de novos medicamentos. Eu queria que você me falasse como é que a Interpharma avalia esse tema. Ele está nas pautas de discussão das instituições que fazem parte da associação? Sim, sem sombra de dúvida, Camila. Esse termo, né, em inglês, patient centricity, que é o paciente no centro de tudo, ele faz parte do nosso dia a dia. O trabalho da indústria farmacêutica, aqui da Interpharma, como uma associação que você já explicou, representa as grandes multinacionais de pesquisa e de inovação, é justamente como que a gente traz sempre o paciente ao centro da discussão, né? A gente vem mais do que trabalhando a inovação, a divulgação de novas tecnologias, tentando cada vez mais inserir o paciente nessa discussão, em diferentes arenas, seja ela dentro da perspectiva de utilização do produto, ou seja, garantir acesso a essas novas tecnologias, seja nos processos de pesquisa clínica e de aprovação regulatória desses produtos, seja no momento de análise de incorporação dessas tecnologias, seja no SUS, através da Conitec, seja na ANS, para o segmento de saúde suplementar. Então,
é muito importante. O John traz uma fala que a gente corrobora muito com isso. A visão no passado, ela estava equivocada, de deixar o paciente só lá no final, a hora que o medicamento já estava prestes a ser lançado no mercado, fazer o teste com o paciente e ver a resposta. Não. Hoje, você tem que envolvê-lo em todas as fases de pesquisa, mesmo que prévias, de desenvolvimento de novos compostos, para você entender. Ninguém melhor do que o paciente e das associações que os representam para falar com legitimidade, né, sobre quais são os efeitos ou quais são as expectativas para lançamento de uma droga, porque a indústria tem muita pesquisa em diversas áreas, em diversas patologias. O cenário de raras, ele exige uma tecnicidade e um cuidado muito além, porque a gente corrobora também com uma outra fala do John, que infelizmente a gente ainda não tem muitos tratamentos que promovem a cura, mas a gente não pode achar que isso é uma falha ou que isso é um fracasso da pesquisa, porque se você melhorar a qualidade, a fala da filha da Megan, né, que ele cita, eu poder respirar 1 minuto sem o respirador, ou eu poder falar de uma forma mais clara, são grandes passos para esses pacientes, são grandes avanços para esses pacientes. Então, envolver o paciente cada vez mais, ouvir o paciente, entender o que vai estar melhorando a vida desse paciente, eu acho que está dentro de toda a nossa estratégia e está dentro do envolvimento, até mesmo dentro da criação de políticas públicas que sejam mais abrangentes e mais inclusivas. Agora, Eduardo, eu acho que isso também é super coerente com essa questão da humanização da medicina, né? De colocar o paciente como centro do tratamento como um todo. E aí, quando a gente fala disso que você falou, a gente está trazendo o paciente não só para o centro do tratamento, mas de todas as discussões que envolvem isso. Exatamente, exatamente, porque o paciente não pode, de novo, ser ouvido somente na questão se o tratamento, se o medicamento está sendo eficaz ou funcional, se tem algum efeito adverso. Isso está dentro da jornada de desenvolvimento desses novos compostos, desses novos medicamentos. A medicina ela vem avançando muito, né? E a gente está se acostumando a ouvir muito aquela frase de medicina personalizada. Para o paciente com raras, isso é extremamente benéfico, porque ele já é um paciente altamente personalizado, né? O importante é o avanço que a gente teve em mais companhias se dedicarem à pesquisa para esses pacientes. Se a gente for olhar para o universo de raras, a gente sabe que nós temos mais de 8.000 enfermidades raras, né? E poucas, infelizmente ainda poucas, têm tratamentos efetivos aprovados já para os pacientes. Então, mais do que o desafio de desenvolvimento, tem o desafio de acelerar essa pesquisa para que você possa oferecer a esperança e novos tratamentos para esses pacientes, seja com o intuito de cura, seja com o intuito de melhoria na qualidade que o paciente precisa. Né? Com certeza. Agora, Eduardo, durante a entrevista foram mencionados os desafios relacionados à terapia gênica, né? E a partir dos comentários feitos pelo próprio John Crowley, como é que você avalia os diferentes cenários quando a gente fala desse assunto? Digo, em relação ao Brasil e Estados Unidos. A terapia gênica, ela está, de fato, chegando ao Brasil? A gente está pronto para isso? São, na verdade, 2 pontos aí, Camila. A terapia gênica está chegando. Prontos, eu diria que a gente ainda não está, né? E por que eu estou dizendo isso? Vamos primeiro rememorar, como o próprio John disse, as terapias gênicas elas estão evoluindo, existe ainda uma alta expectativa na efetividade desses tratamentos. No Brasil, a gente tem algumas terapias já aprovadas do ponto de vista regulatório, mas que ainda estão em processo de definição de preço dentro da Câmara de Regulação de Medicamentos, a CMED. E aí entra na questão que eu te disse de ainda não estamos preparados. Se eu olhar friamente para a resolução que regulamenta os processos de precificação de medicamentos no Brasil, lembrando que medicamentos são um dos poucos setores da economia em que a gente tem uma regulação extremamente fechada e controle absoluto do governo em cima disso,
a resolução 2, que é a resolução responsável por precificação de produtos no Brasil, não tem clareza quanto a esses processos. Não só para terapias gênicas, mas tampouco, por exemplo, como para vacinas, né? Então, hoje está em discussão uma consulta, uma minuta para uma possível revisão dessa resolução 2, e isso foi amplamente defendido pela Interpharma e outras entidades do setor, para que haja uma atenção específica. A terapia gênica, ela é uma realidade, e nós estamos só no início, como o John disse. A gente estima que não só até o final dessa década, mas até antes, muitas terapias gênicas podem vir a fazer parte do nosso arsenal terapêutico aqui no Brasil. Mas, para isso, nós precisamos preparar de uma forma muito ampla todo o nosso sistema de saúde. Porque eu te dei alguns detalhes prévios e muito resumidos da questão precificação. O desafio não para aí, porque você também não basta você ter a aprovação regulatória de preço do produto, quer dizer, onde ele vai ser reembolsado? Quem vai pagar por esse produto? Também é um outro desafio, mas não para aí. Qual é o centro de referência que vai receber este tratamento e vai aplicar, infundir no seu paciente? Nós temos centros de referência suficientes? Ontem, acho que já foi abordado isso, e eu reforço aqui, nós não temos. Nós temos 17, para um país continental como o Brasil. Nós não temos, o doutor Juliano foi muito preciso, não temos nenhum por estado. Então, quer dizer, quando a gente olha para todo esse contexto, é um vago, um simples exemplo de como a gente ainda não está preparado para receber esse tipo de terapia. Logicamente que a gente entende que, quando a gente olha para o segmento privado, existe uma preparação melhor, centros de infusão, mas a gente precisa olhar para o Brasil como um todo. O Brasil não funciona somente com saúde suplementar, né? Nós temos somente 25% da população que utiliza saúde suplementar. 75% da população utiliza o SUS, que avança muito, que devemos defender e reconhecer os avanços, mas que precisa de melhorias. E para a terapia gênica existe esse grande desafio. Não só, como eu já disse aqui, regulação de precificação, de incorporação, mas até mesmo de criação de novos centros de referência, capacitação profissional de todos os profissionais multitask que a gente tem dentro desses centros, e também diretrizes, porque se a gente tem que ter cuidado já com os medicamentos que a gente tem, para a terapia gênica a gente precisa ter muito mais cuidado. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter uma rede de diagnóstico muito mais forte, muito mais precisa. Você precisa ter protocolos clínicos muito bem estabelecidos e estruturados. Então, esse é só uma breve visão rápida do que a gente precisa trabalhar para falar que a gente está preparado efetivamente para receber todas essas terapias. De fato, Eduardo, são muitos os preparativos que a gente precisa ter, mas confesso que me chamou a atenção quando o John Crowley falou que a gente vive agora um dos momentos mais otimistas em relação a tudo isso, que quando ele começou eram uma ou duas empresas e que agora, de fato, tem uma maior oferta de empresas em busca de resoluções. E eu queria voltar a falar um pouquinho sobre o que você estava falando da questão da precificação dos medicamentos para doenças raras, porque continua, sim, sendo um tema complexo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, independente da quantidade de empresas ou dessa nossa visão mais otimista, continua sendo complexo. Eu queria que você me dissesse o que as empresas associadas da Interpharma têm feito com relação a esse tema de ações efetivas. Perfeito, Camila. Excelente pergunta, excelente posicionamento. Veja, primeiro que eu corroboro que acho que a gente está realmente num momento extremamente otimista, porque a perspectiva que a terapia gênica traz, ela é extremamente elevada. E a gente entende que num futuro talvez não tão distante, a gente efetivamente vai estar falando de curas para várias patologias. Então, é um momento realmente de alta expectativa. Logicamente que a gente precisa ter um alinhamento entre expectativa e realidade, porque o que acontece essas terapias, elas têm um alto componente de desenvolvimento tecnológico, de inovação, que acarreta num preço extremamente diferenciado dos demais. E aí a gente começa a entrar na questão de valor
versus custo, né? E o John toca um pouquinho nisso, a gente inclusive trabalha com essa questão, que é entender efetivamente o que essa terapia traz de benefício para o paciente, para quem está efetivamente pagando esse tratamento e para a sociedade como um todo, que são escolhas que a gente vai ter que começar a fazer. Se a gente está falando de um tratamento que vai gerar cura, a gente vai ter, ao longo da jornada, uma economia extremamente exacerbada de custeio que o tratamento desse paciente antes dessa terapia iria gerar para o pagador. Então, isso tem que ser interpretado também dentro dessa cadeia de valor de precificação para que você possa entender efetivamente se o valor proposto por essa terapia ele é efetivo ou não. Do ponto de vista prático, a gente também concorda que novos modelos de precificação têm que ser avaliados, têm que ser implementados, só que para isso a gente precisa ter um alinhamento entre todos os atores da cadeia da saúde. Hoje, efetivamente, a Interpharma está conduzindo um estudo de amplo espectro com uma consultoria renomada internacional para propor ao governo brasileiro um novo modelo de precificação para todas essas terapias e para o mercado como um todo. Porque, como eu já tinha dito anteriormente, a Resolução 2, do nosso ponto de vista, ela está ultrapassada, ela não contempla todas essas terapias novas que estão chegando e que ainda tem coisas diferentes para chegar, como, por exemplo, vacinas antitumorais e outras terapias que vão necessitar um modelo e uma regulamentação mais moderna, adequada para aquilo que a gente tem. Um outro ponto que eu posso destacar e que a gente já vem discutindo junto com as nossas associadas é efetivamente modelos de contratualização onde você possa ter pactuação entre a fonte pagadora e o fornecedor, pensando essa visão de longo prazo e o impacto que essas terapias podem gerar. Então, assim, existe muito espaço para discussão ainda, a interlocução ela tem que ser aberta, a nossa proposta tem sido abrir um diálogo franco, honesto e transparente para que a gente possa chegar a um denominador comum. Logicamente, a solução ela não é fácil e eu gostaria muito de chegar aqui e falar para você, tem um modelo pronto que vai resolver todos os problemas, mas a gente está na fase de elucubração, de divulgar novas ideias e novas propostas para que a gente possa entender. E o que a gente espera é que, do outro lado, a gente também tenha essa abertura para que a gente possa construir em conjunto soluções que sejam adequadas e que façam, que garantam a acessibilidade desses novos produtos, dessas novas terapias que estão chegando no mercado. Com certeza, Eduardo. Felizmente, a gente ainda tem alguns Crowleys pelo mundo, né? Eu gostei muito que você agora há pouco citou o próprio Tony como um exemplo, e de fato ele é um excelente exemplo nesse quesito. Eu acredito que um dos temas mais importantes para todos os envolvidos com a defesa dos direitos das pessoas com doenças raras é justamente a capacitação dos pacientes e dos seus cuidadores, porque a gente não fala só do paciente, né? A gente precisa falar de toda uma estrutura que é sim criada para dar a melhor condição a esse paciente. Existem algumas iniciativas feitas pelas próprias organizações da sociedade civil, como a NORD nos Estados Unidos, EURORDS na Europa, a CORD no Canadá. E eu queria que você me dissesse quais são os principais desafios para implantar alguma coisa semelhante aqui no Brasil. Perfeito. Só vou voltar um ponto, Camila. Eu venho na resposta a essa pergunta, só mais um ponto para complementar a minha resposta anterior à questão da classificação que a gente vem fazendo. Todo mundo sabe, acho que os brasileiros estão ouvindo muito nesses últimos tempos, a questão da famosa reforma tributária. E a Interpharma vem trabalhando de uma forma muito forte a divulgação do que acontece efetivamente no Brasil em termos de tributação com medicamentos, porque isso também é um outro ponto importante que a gente tem que trazer à discussão. Hoje, cerca de 32% do preço final dos produtos são da nossa famosa carga tributária brasileira. E a gente simplesmente acha isso um absurdo, né? Porque quando eu olho para países, eu não vou nem entrar em países desenvolvidos, eu vou falar dos nossos colegas aqui da região. Se a gente olha para países aqui da região, Venezuela, que todo mundo critica, é zero a carga tributária de medicamentos. Colômbia e México é zero a carga tributária. Os países que mais cobram são o Chile, com 18%,
e a Argentina com 21%, e nós com 32%. E só um detalhe, com esta reforma tributária, nós corremos um risco dessa carga subir a 40% do preço final do produto. Então, assim, esse é um outro ponto extremamente importante, porque enquanto a gente está aqui batalhando por encontrar um modelo que seja mais adequado à questão da realidade brasileira, e que não é só para a realidade brasileira, porque as terapias gênicas elas estão gerando uma necessidade de revisão global dos modelos de precificação. Aqui no Brasil, a gente tem, só na questão tributária, cerca de mais de 1/3 do preço final oriundo de tributos que a gente paga. Então, esse é um outro ponto que não podia ter deixado de trazer aqui. Eu acho que o brasileiro precisa entender efetivamente o quanto ele paga de tributos e o quanto a gente precisa brigar para que direitos sejam direitos sejam respeitados do ponto de vista de melhoria, né? E medicamento é simplesmente um absurdo. Absurdo maior ainda quando eu olho para outros componentes dentro do setor econômico em que a carga tributária é menor. Em cinema, por exemplo, a gente paga algo em torno de 18%. Em joias, menos de 10%. E medicamento, a gente pode chegar a pagar 40% de imposto. Então, eu acho que nós estamos entrando, eu não vou entrar na seara e nem na armadilha de falar de política aqui, mas nós estamos entrando no ano que vem, num ano eleitoral, que a gente precisa exercer o nosso papel de cidadão e cobrar dos nossos legisladores a verdadeira carga tributária que a gente precisa, principalmente para questões como medicamentos, que são extremamente importantes. E que onera, inclusive, o governo, que paga o mesmo tributo que a gente paga, né? Então, desculpa eu só ter voltado nesse ponto, mas acho que era importante. Fique à vontade, importantíssimo. Quanto à questão que você fala, eu acho que assim, os Brownless realmente é uma coisa que a gente deveria ter mais, né? Deveríamos ter mais tones, inclusive, aqui no Brasil. Eu acho que o principal desafio para você implementar ações semelhantes, eu gostaria de falar uma coisa diferente, mas a primeira que me vem à cabeça, e para ser muito transparente, é coragem, né? Porque, de novo, você precisa efetivamente dedicar muito do seu tempo e acreditar numa causa que vai mudar a vida das pessoas. E emendo, mudar a vida das pessoas, principalmente no mundo de raras, ela acarreta um benefício que vai ser abarcado para muitas outras pessoas, porque o paciente raro ele precisa de todo um cuidado e muitas vezes entes da família acabam tendo que deixar emprego, tendo que deixar atividades comerciais para ter um cuidado especial, para ter um zelo maior e até mesmo para buscar soluções, né, para esse paciente. Um outro ponto que eu acho extremamente importante seria uma visão melhor do governo para com essa causa. A gente vem batalhando muito como Interpharma, e a Casa Hunter também vem batalhando conosco nessa causa, o porquê nós não temos uma coordenação nacional de raras até hoje no Brasil, que atue efetivamente olhando para o todo do paciente com raras e para que a gente possa trazer soluções. Eu costumo dizer, Camila, a gente não precisa ficar olhando muito para fora. A gente tem algumas ilhas de excelência no Brasil, como, por exemplo, o grupo de hemoderivados, o grupo para pacientes com hepatites, para AIDS, para transplantes, e são exemplos muito interessantes do ponto de vista de resultado, de gerenciamento e de cuidado especializado. Então, por que não olhar para esses exemplos e levar esses bons exemplos que a gente tem, por exemplo, para raras? Essa é uma A gente teve a portaria 199, que já foi abordada ontem, mas acho que vale a pena incorporar aqui também, que trouxe um grande avanço e trouxe uma grande expectativa. Mas, infelizmente, pouca coisa a gente viu ser implementada. Eu já mencionei a questão do centro de referência, que a gente tem um vasto espaço a ser percorrido para melhorar, mas a gente tem também uma necessidade de ter uma atenção especial. E, do meu ponto de vista pessoal, e aqui da Interpharma, a gente entende que a criação de uma coordenação nacional com o pessoal especializado, que vai estar acompanhando o dia a dia e que vai fazer uma coisa que é extremamente importante, que no Brasil
a gente é muito carente. Geração de dados, porque também sem dados você acaba não tendo uma coisa que é muito importante para a saúde e para a gestão, que é previsibilidade. Quando a gente fala de lançamento de um produto, eu já cansei de ser indagado em conversas dentro do Ministério, poxa, mas quantos pacientes você está falando? E aí a gente começa a entrar justamente nessa seara de falta de dados, né? Dados epidemiológicos, dados de atendimento, dados de falta de atendimento. De novo, talvez com uma coordenação geral você possa ter um olhar mais atento, você possa facilitar a geração de novos centros, a capacitação de novos centros e, principalmente, ter uma geração de dados mais robusta que possa gerar para o governo e para o gestor um arcabouço de dados que vai fazer com que a gente tenha uma gestão muito mais eficiente no final do dia. Então, eu acho que o ter mais crowd é parte de uma estratégia muito maior que precisa ser criada e que precisa ter pares, né? Precisamos ter mais tones e precisamos ter uma coordenação que trabalhe em prol do paciente com as doenças raras para que a gente possa dar avanços mais céleres na solução. Porque, de novo, as leis e uma portaria, elas podem dar o início de uma solução, mas efetivamente mudar o dia a dia, a gente precisa de ações concretas e ter o pessoal efetivamente trabalhando com o olhar e com dados gerados dentro do mercado. Com toda certeza. Olha, Eduardo, eu vou te confessar que eu podia passar a noite aqui discutindo esse assunto com você, porque acho que tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante para falar, mas o nosso tempo está terminando. Então, eu queria fazer uma perguntinha final para você. Eu queria entender o que a Interpharma está promovendo hoje, no sentido de promover o diálogo entre todos os envolvidos na causa dos raros. Perfeito, excelente. A gente vem trabalhando, a Casa Hunter vem sendo uma parceira muito grande. Hoje a gente tem aqui dentro da Interpharma um grupo de trabalho especializado em doenças raras, que vem trabalhando em 4 grandes pilares. O primeiro pilar, e eu já falei aqui, é principalmente a questão do diagnóstico. Como que a gente pode trabalhar melhor e prover diagnóstico para as doenças raras dentro dos centros de referência que a gente tem ou fora dos centros de referência, porque a gente também não pode ficar esperando que sejam desenvolvidos novos centros, que a gente possa ter ao menos o diagnóstico oferecido em uma escala maior do que é oferecido hoje, para que a gente possa ter o paciente com o seu diagnóstico preciso, né? Esse subgrupo de diagnóstico, ele vem trabalhando com 2 objetivos muito precisos, né? Trabalhar a expansão nacional da triagem neonatal, porque a gente teve inclusive a lei aprovada, felizmente. Agora a gente precisa trabalhar fortemente a dotação orçamentária para que isso efetivamente seja feito, né? E também um programa de capacitação de profissionais dentro da atenção básica para doenças raras, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Nós não podemos ficar esperando de braços cruzados, sentado, que a gente tenha o ano que vem mais 10 novos centros, no outro ano mais 10, depois mais 10. Não, vamos trabalhar com o que a gente tem dentro da atenção básica. E a gente vem trabalhando, inclusive com a Sociedade Brasileira de Medicina Genética, para que a gente possa estar criando uma cartilha para capacitação de profissionais nesse sentido. Estamos envolvendo outras entes governamentais, como inclusive o CONASEMS, dentro dessa discussão, para que a gente possa ter uma permeabilidade muito maior e ampliar o espectro de atuação dentro da questão de diagnóstico. O segundo subgrupo que a gente vem trabalhando é especificamente dentro da questão de protocolos clínicos, de diretrizes terapêuticas, que a gente tenha maior celeridade do SUS na atualização e na criação de novos PCDTs. Mais do que você trabalhar a criação do PCDT, é fazer com que os protocolos existentes sejam cumpridos, porque, infelizmente, a gente ainda sofre com isso também. Protocolos que ainda não são 100% respeitados em alguns hospitais, em alguns centros. Então, ter um reforço e atualizações vão fazer com que a gente possa, talvez, melhorar o atendimento que hoje é oferecido. O terceiro subgrupo de trabalho trabalha exatamente com a questão de centros de referência e com o Registro Nacional de Doenças Raras, para que a gente possa ter essa
coordenação geral, que no nosso entendimento é fundamental para que a gente possa mudar a realidade do paciente com doenças raras no Brasil e também levar a um melhor entendimento, uma compreensão clara e precisa do que é o paciente com doenças raras e de quais são as necessidades desse grupo de paciente, e também trabalhar a questão da inclusão de doenças raras dentro da Lista Nacional de Notificação Compulsória, que a gente acredita que vai agilizar muito a geração de dados para o governo. E o quarto subgrupo, que é também extremamente importante, na minha visão pessoal, talvez o mais importante, é a questão de financiamento. De nada adianta a gente fazer tudo que a gente falou nos outros 3 subgrupos e a gente não ter recurso específico para isso, tá? Então, acho que a gente precisa ter uma discussão muito aberta, muito franca, muito precisa de quais são efetivamente os recursos necessários para financiamento às enfermidades, tratamento das enfermidades raras, de uma maneira que seja realmente inclusiva. Então, esses são os 4 subgrupos que a gente vem trabalhando dentro da Interpharma, atuando com as nossas associadas, atuando com outras entidades também do setor, para que a gente possa tentar efetivamente mudar a realidade do paciente que tem o diagnóstico de doença rara no Brasil. Olha, Eduardo, a gente sabe que não são poucos os passos, eles são longos, eles são demorados, eles poderiam ser mais acessíveis e mais simples? Com certeza sim, a gente sabe disso. Mas, assim, a gente agradece muito todas essas iniciativas que, de fato, visam trazer uma melhor condição aí para as pessoas portadoras de doenças raras. A nossa conversa está ótima, como eu já te disse, mas, infelizmente, a gente está se aproximando aí do finzinho da nossa programação de hoje. Então, Eduardo, em nome da Casa Hunter e de todos os raros que nos assistem, eu quero estender o nosso muito obrigado. É um imenso prazer ter você com a gente essa noite. Tema importante, convidado importante, enfim, uma oportunidade única de aprofundar assuntos essenciais para os pacientes com doenças raras. Muitíssimo obrigada mesmo. Camila, eu que agradeço. Um forte abraço a você, Tony, a todo o pessoal da Casa Hunter, a Ariadne, a Paola, todo mundo que está por trás do evento, que acho que é importante a gente reconhecer também. E para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder trazer informações. Espero ter contribuído e esclarecido algumas dúvidas. Estamos sempre à disposição. Contribuiu muito. Para desejar boas festas a todos que estão nos assistindo e a você. Muito obrigada para você também, para toda a sua família. Muito obrigada. Mas, você vai embora hoje, mas amanhã você vai ficar ligado, né? Porque amanhã tem muito mais Prêmio Gente Rara, não, Eduardo? Com certeza. Estaremos aí presentes. Quero só ver, hein, Eduardo? E, muito obrigada a todo mundo também que acompanhou a gente hoje. E antes do nosso boa noite, em definitivo, até amanhã, eu tenho 2 avisos importantíssimos. O primeiro deles é o seguinte: atenta ao agravamento da crise, a Casa Hunter decidiu montar uma campanha de arrecadação pública para proporcionar doação de cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade social, que são atendidas nas unidades Day Hunter de São Paulo, do Rio, Salvador e Goiânia. E eu quero te convidar para fazer parte desse projeto. É muito simples. Para doar, é só você entrar numa página que foi desenvolvida especialmente para essa iniciativa, natalparatodos.org.br. Repetindo, decora aí e depois você entra, natalparatodos.org.br. Se você puder colaborar de qualquer forma, nós ficaremos imensamente felizes. Eu já fiz minha doação e a gente está esperando a sua também. E o segundo e último aviso também é importantíssimo. Sabe o que é? Amanhã, dia 15 de dezembro, no mesmo horário, às 19h30, nós vamos voltar com a entrega, a incrivelmente esperada cerimônia de entrega do Prêmio Gente Rara. E você não pode perder. Para acompanhar a programação, que vai ter a presença da bailarina e coreógrafa Débora Coker e do caríssimo Carlinhos Brown e de tanta gente maravilhosa, é super simples. De novo, você só precisa acessar o mesmo link que você já usou hoje. Vamos lá? www.premiogenterara.com.br. Viu que simples? Então, amanhã, quarta-feira, dia 15, às 19h30, a gente vai se encontrar mais uma vez para poder acompanhar a entrega do Prêmio Gente Rara. Vai ter emoção de sobra e vai ser incrível, eu posso garantir para vocês. Então, a gente se vê amanhã. Não se esqueçam, 19h30, a gente tem um encontro marcado. Uma excelente noite a todos e até amanhã.